Você já acreditou que a sua história ela estava marcada para sempre pelo seu passado? Já pensou que certos erros, pecados ou até mesmo feridas seriam grandes demais para que Deus pudesse mudar? Você já parou para imaginar o que é ser liberto das correntes mais profundas da alma? O que significa experimentar uma transformação tão radical que todos ao seu redor percebam? Na vida de cada pessoa, o discipulado ele é transformador, levando uma pessoa além das tradições e doutrinas, abrangendo libertação e comunhão verdadeira. Todo discípulo é levado do caos à nova vida. E hoje nós vamos relembrar aqui na série Chamados por Jesus a história de Maria Madalena e através dessa linda conversão nós vamos trazer inspiração para a nossa jornada pessoal com Cristo. Fica comigo porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, fique aqui com a gente no programa Está Escrito, fique aqui comigo porque hoje o programa está muito especial. A gente vai falar sobre transformação de vida, sobre aquilo que Deus é especialista em fazer no coração de cada pessoa e no seu também. Eu tenho certeza que tudo aquilo que nós ouvimos e lemos dentro do Está Escrito vai abençoar a nossa vida assim imensamente. Eu já queria também, logo no começo do programa, oferecer para você essa revista extraordinária, a revista Sentimentos, a ciência do existir. Essa revista vai lhe ajudar a compreender mais quais emoções podem te prejudicar e quais são aquelas que você precisa desenvolver para ter assim um coração equilibrado, você também ser uma pessoa que consegue passar pelos problemas da vida, sempre levando boas lições para o seu dia a dia. Eu vou mencionar aqui, dentre as lições que nós temos, por exemplo, uma coisa que está muito aí em voga hoje, né, que é a questão do transtorno obsessivo-compulsivo. A lição número 6 vai falar sobre isso e também vai falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Tem conteúdo aqui sensacional para você aprender a lidar com as suas dificuldades, né? Porque às vezes a vida prega peças na gente, não é mesmo? E se você está enfrentando isso ou conhece alguém que está passando exatamente por essa situação, a revista Sentimentos, a ciência do existir, vai lhe ajudar através de mensagens da Bíblia e também conselhos profissionais como superar todos os desafios emocionais da sua existência. Então, se você não tem a sua revista, é só você ligar agora mesmo no telefone 0, operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Se você quiser, pode fazer uma foto aqui, está aqui no GC, a Mari já colocou o número do telefone ou, se você preferir, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 12 98244 4449. Bom, por que a gente está oferecendo essa revista? Porque ela tem tudo a ver com o tema de hoje. E se tem tudo a ver com o tema de hoje, chegou o momento do quadro Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos de volta aqui, olha, na nossa televisão, a pergunta foi para a tela e a pergunta é: de que forma a decisão de incluir Deus e a fé na nossa jornada pode transformar o nosso processo de cura diante das dores da vida? Pergunta profunda, viu? Muito boa pergunta. E eu quero começar aqui a resposta a essa pergunta com uma citação aqui profunda da revista Sentimentos. Se você puder me acompanhar, a revista Sentimentos, aqui na página 15. Foi exatamente aqui essa revista que eu te apresentei. Ela tem um texto aqui muito interessante. Revista Sentimentos, na página 15. Deixa eu achar aqui para a gente ler juntos o texto
que fala aqui sobre algo muito importante. Olha só, diz assim: a nossa participação na construção da nossa própria história não diminui, muito menos anula a necessidade que temos da atuação divina em cada detalhe da nossa vida. Ele é o regente supremo, aquele que sabe o fim desde o princípio e, acima de tudo, é capaz de realizar todas as coisas em nosso favor. Não somos nada sem a presença constante dele ao nosso lado, orientando e dirigindo os nossos passos. Forte esse texto aqui, não é mesmo? A decisão fundamental para a cura completa, diante das dores da vida, é você se voltar de coração aberto para Deus, reconhecendo que Ele é a fonte suprema da restauração. Olha só que interessante o que diz aqui o Salmo 30, o verso 2, diz exatamente assim, ó: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. Veja que buscar a Deus, reconhecendo as nossas limitações e confiando nele, é o ponto de partida da verdadeira cura. O profeta Jeremias, ele clamou isso lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, o verso 14. Olha só o que ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Nós precisamos confiar plenamente que só Deus, só Ele pode restaurar plenamente o nosso coração, mesmo nos momentos em que a gente não compreende o motivo do sofrimento. O psiquiatra famoso Viktor Frankl, ele afirmou o seguinte: quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos então desafiados a mudar a nós mesmos. A cura também exige que nós aceitemos o tempo de Deus e assim permitamos que Ele nos restaure mesmo por inteiro. Ainda que isso envolva espera, ainda que isso envolva uma mudança dolorosa de perspectiva. O Salmo 147, o verso 3, ele diz uma coisa assim muito interessante. Ó. Deixa eu ler aqui com você. Diz assim: só Ele cura. Preste atenção, hein? O Salmo não dá muito espaço para além disso. Ele diz: só Ele cura. Só Ele cura. Estou enfatizando isso daqui para você. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ó, minha amiga, meu amigo, muitas vezes Deus, Ele vai usar o tempo, Ele vai usar os relacionamentos e a reconciliação para curar áreas profundas do nosso ser, para que você tenha esperança, para que você também tenha propósito. E por fim, a coisa mais importante é a gente lembrar que Deus, Ele nos chama a viver a cura dentro do contexto da comunidade. É para isso que serve a igreja também. E aí Deus vai nos encorajar a carregar os fardos uns dos outros, porque quando a gente divide, as coisas ficam mais fáceis, como está lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, o verso 2. Como ressaltou Agostinho, que é um dos mais importantes teólogos e filósofos do cristianismo, tem duas coisas que são necessárias para a cura da alma. É você aconselhar e também ser aconselhado. Então, quando a gente busca apoio, quando você vai à igreja, você procura alguém da sua confiança e você busca apoio, você pede oração para os seus irmãos de fé, você vai acabar experimentando o consolo, a força que flui de Cristo. Então, se você quer aprofundar o seu estudo nesse tema, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que pedir agora mesmo a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. E eu vou recomendar aqui para você, no capítulo 2 dessa revista, você vai encontrar aqui orientações práticas para você encontrar cura dentro desse processo de relacionamento com Deus. E em todo esse instante você vai ter da mão de Deus o apoio necessário para você seguir e seguir de uma forma muito melhor, tá bom? Ó, tá aqui a dica, pede agora mesmo, você não paga nada por isso. Nós enviamos para você no melhor endereço que você apontar. Entrando agora no tema de hoje, nós estamos no 11º tema, estamos chegando quase aqui no final do mês de novembro, não é mesmo? E eu queria já entrar aqui fazendo algumas perguntas para você. Pense no seguinte:
Você já parou para pensar como que Jesus enxerga as pessoas que o mundo descarta, que são marginalizadas? Quantas vezes nós olhamos para alguém e achamos que essa pessoa já não tem mais jeito, que a história dela, enfim, já está perdida? Agora veja, se você, nesse instante, está entendendo isso, exatamente como a pergunta nos colocou, Deus ele vai trabalhando dentro do processo. E como é que ele faz isso? E se fosse, veja só, e se fosse justamente essa pessoa que Jesus escolhe para que seja um exemplo vivo do discipulado? Uma pessoa que está passando por dor, que está precisando de uma cura extraordinária. E se for essa pessoa? Veja, seguir a Jesus é um chamado que vai muito além de você frequentar culto dentro de uma igreja, ou quem sabe até mesmo você conhecer a doutrina. Está entendendo? O discipulado, ele é um convite de transformação. Mas não é qualquer transformação, é uma transformação radical do seu ser, do meu ser. Isso, a vivência de uma comunhão verdadeira e ainda mais, o engajamento na missão que vai trazer vida, não somente para você, mas vai levar vida para as pessoas no mundo inteiro. Aqui na série Chamados por Jesus, nós estamos relembrando pessoas que experimentaram exatamente isto. Tem poucos exemplos na Bíblia que ilustram de uma maneira muito clara esse percurso que Deus pode fazer na vida de alguém, como a história de Maria Madalena. Para muita gente, ela era apenas uma mulher marcada pelo passado, alguém que carregava estigmas, alguém que trazia assim nos seus ombros correntes pesadas de uma história que tinha sido muito triste. Mas quando Jesus encontrou essa mulher, olha, tudo mudou. Ele a libertou, depois ele a acolheu em comunhão e ainda a enviou em missão. Olha só que interessante o trajeto de Jesus com ela. Aquela mulher que parecia uma figura sem esperança se tornou uma testemunha poderosa da maior de todas as esperanças, que é a ressurreição. Não foi para ela que Jesus apareceu primeiro? Então hoje, olhando para a vida dessa mulher, a gente precisa se perguntar, até que ponto nós temos permitido que Jesus transforme as nossas prisões em libertação, o nosso isolamento em comunhão, a nossa fragilidade também em missão? Até que ponto? A história de Maria Madalena, ela não é sobre alguma coisa que aconteceu há quase 2000 anos ou há 2000 anos atrás. A história dessa mulher é sobre o que pode acontecer hoje, você está entendendo? Na sua vida. Vamos relembrar aqui o que aconteceu de especial com essa mulher. Se você está com a Bíblia aí, vamos a um verso que resume muito bem a história dela. Mateus, abra aí comigo, capítulo 26, quero ler com você o verso 13. Diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Preste atenção aqui, ó. Jesus, quando falou da pregação do evangelho, ele declarou que a história dessa mulher ia ser lembrada em todo o mundo, em todas as épocas, como se fosse a melhor, a mais extraordinária referência, o memorial perfeito do que o evangelho pode fazer. Então isso aqui mostra que o discipulado verdadeiro não é somente através das coisas que nós fazemos para Deus, não é isso apenas, mas é sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. E isso aqui pode ser tão marcante que vai ecoar através das gerações. A vida de Maria Madalena, ela é exatamente esse memorial vivo. Ela não ficou marcada apenas pelo seu passado de dor, mas ela ficou conhecida como alguém que experimentou uma transformação radical, que conheceu Jesus de verdade. Isso aqui, ó, significa que ninguém está condenado. Não tem caso impossível para Deus. Veja, se você cometeu erros, você não está condenado simplesmente por causa disso. Porque quando Jesus entra na história, ele muda a memória que fica. Não se preocupe com isso, com o seu passado. Jesus é capaz de mudar. O que antes era vergonha, agora passa a ser testemunho. E Maria Madalena não foi apenas ajudada, ela foi liberta.
E quem é liberto por Jesus nunca mais é o mesmo. Eu queria entrar aqui no tema do discipulado para mostrar que o discipulado, no primeiro momento, ele é transformação. E como que essa transformação acontece? Através de um encontro libertador de Maria com Jesus. Eu quero convidar você agora para imaginar o que Maria Madalena sentiu naquele dia que ela conheceu, que ela se encontrou com Jesus. A Bíblia vai dizer, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 2, que ela foi liberta, olha, não de um nem de dois, mas de 7 demônios. É uma coisa assim terrível que aconteceu com ela. Não foi uma mudança superficial, tá entendendo? Algo que ninguém percebe, não. Foi uma transformação tão radical que todos perceberam o que havia acontecido com ela. A história de Maria vai nos lembrar que Deus, ele não quer apenas melhorar a nossa vida um pouquinho, não. Ele quer transformar completamente o nosso coração. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa renovada. Como disse um sábio teólogo, né? Deus não é apenas um Deus de salvação, mas Ele é o Deus da transformação. E se Ele foi capaz de libertar Maria completamente, por que Ele não seria capaz de fazer o mesmo com você hoje? Não existe nenhuma situação impossível para o poder, para o amor de Jesus. Esse encontro é um convite poderoso para que todos, inclusive você e eu, para que nós tenhamos coragem de buscar a renovação que só Jesus pode oferecer. E o que foi que aconteceu de especial na vida de Maria? Eu quero agora identificar aqui os demônios que assombraram essa mulher. Claro que nem sempre esses demônios se apresentam de maneira sobrenatural. Às vezes são aquelas correntes invisíveis, você consegue entender? Que elas nos prendem. Que correntes? A ansiedade, os vícios, uma busca insaciável pelo sucesso, o orgulho, a mágoa, relacionamentos tóxicos. Quem que nunca lutou contra alguma coisa dessa daí? Santo Agostinho, ele já dizia o seguinte, que os desejos do mundo, eles nos escravizam quando eles são praticados sem controle. A verdade é que cada um sabe aqui dentro do coração quais são as cadeias que precisam ser entregues para Jesus. Mas o primeiro passo do discipulado é você reconhecer essas prisões, essas fragilidades. E ao mesmo tempo que você reconhece, você precisa se abrir para o poder restaurador do Senhor. Não existe nenhum discipulado que seja verdadeiro em que o discípulo ele manifeste covardia. Não, precisa ter coragem. A gente tem que ser honesto diante de Deus. E o que acontece? A transformação, ela se torna possível. Sabe qual que é a boa notícia? Essa transformação, ela é real. Ela está ao nosso alcance. Maria Madalena foi totalmente renovada quando ela se encontrou com Jesus. Paulo, ele define muito bem isso daqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha só o que ele diz, 2 Coríntios 5, 17. Ele fala, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é por isso que eu quero te perguntar, quais são os demônios que te impedem de ser um seguidor livre, que viva a sua paixão por Jesus Cristo? Quais são os demônios? O discipulado ele vai começar quando nós tomamos essa decisão corajosa de confiar em Jesus e entregar para Ele tudo aquilo que nos amarra. Quem encontra Jesus de verdade nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí a gente precisa entender agora uma segunda coisa do discipulado. O discipulado ele é comunhão. Maria Madalena, ela se tornou esse modelo de comunhão que a gente encontra dentro do Evangelho. E quando a gente costuma lembrar dos 12 discípulos que Jesus andava, a gente entende que ele não andava só com aqueles. Ele tinha um grupo fiel de mulheres. Isso aqui é uma novidade, porque os mestres da época não faziam isso. Jesus tinha um grupo fiel de mulheres e entre essas mulheres, Maria estava.
E esse grupo aqui andava bem pertinho de Jesus. E o detalhe é que Lucas 8, o verso 1 até o verso 3, vai dizer que eram essas mulheres que financiavam o ministério de Jesus, que davam condição dele ir pregar por onde quer que ele passasse. A ênfase aqui de Lucas é que Maria Madalena, ela não é uma figurante. É alguém que está verdadeiramente presente no núcleo do Evangelho. Ela está vivendo a comunhão, ela está experimentando dia a dia se relacionar com Jesus e com a missão. Dietrich Bonhoeffer, que é um grande escritor, ele disse o seguinte: o chamado à comunhão é o chamado à vida com o outro, em Cristo. Não tem como você querer ir a Jesus sem que Ele te aproxime dos outros. Por isso que Maria Madalena, ela vai mostrar para nós que quem está perto de Jesus, naturalmente, vai se aproximar das outras pessoas. Jesus, ele nunca pensou numa fé que você pudesse viver em isolamento. Ele orou lá em João 17, 21, para que todos os discípulos fossem um só, como ele era um com o Pai. E aí, naquela noite da Santa Ceia, ele vai reforçar, e ele diz em João 13, do verso 34 até o verso 35, ele diz assim, olha, amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. Uma das marcas mais bonitas do cristão é a busca sincera pela comunhão. Comunhão com Deus, mas também comunhão com o próximo. Essa comunhão aqui, cristã, ela é inseparável da realidade prática do amor. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos crescer, aprender, servir, nós precisamos mostrar para o mundo como que é bom fazer parte da família de Deus. Cristianismo solitário não existe. Toda comunidade que inclui pessoas, ela reconcilia pessoas. O fato daquelas mulheres serem incluídas dentro desse grupo central de Jesus vai nos ensinar que no reino de Jesus tem espaço para todos. O discipulado que Jesus está propondo aqui é uma comunidade que vai além das suas preferências pessoais, das suas afinidades, das suas diferenças. Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, o verso 14, olha só o que ele diz aqui, Efésios 2, o verso 14. Ele dá aqui uma orientação muito interessante. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Consegue entender o princípio do Evangelho? Uma comunidade saudável, ela vai acolher, ela vai incluir, ela vai abraçar quem pensa diferente. Aquele que ama o seu sonho de comunidade, mais até mesmo do que a própria comunidade, ele vai se tornar um destruidor dela. Então que você tenha um compromisso com as pessoas, não com as suas ideias, não com as suas preferências, e que você tenha realizado na sua vida a capacidade de fazer parte de uma comunidade assim. Que comunidade que você está construindo? Bom, que Deus nos ajude, a amar mais e julgar menos. A vida de Maria Madalena, ela vai nos mostrar que o discipulado não é uma experiência solitária. Quem é transformado por Jesus, logo vai descobrir que precisa viver em comunhão, logo vai descobrir que precisa partilhar a fé, que precisa caminhar junto, que precisa carregar os fardos uns dos outros. E foi exatamente isso o que ela experimentou ao seguir de perto Jesus. Ela passou a servir, ela passou a conviver com os outros discípulos. Mas tem uma coisa, a comunhão não é o destino final do discipulado. Na verdade, ela é como se fosse o ponto de partida para algo maior que Deus quer fazer na sua história, porque Deus nos une como família para que juntos nós possamos ser enviados em missão. Maria Madalena não apenas permaneceu próxima de Cristo e dos discípulos, ela foi chamada a anunciar a maior notícia da história, a ressurreição. Por isso, se o discipulado ele começa na transformação e ele se fortalece na comunhão, ele vai só se completar diante da realidade da missão. Porque discipulado é missão. E Maria Madalena se torna a primeira testemunha da ressurreição. Veja, a missão faz parte dessa nova vida. No domingo da ressurreição
Foi Maria quem teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado em primeiro lugar. Essa história João conta no capítulo 20, do verso 11 ao 18. E ela então vai se tornar a primeira mensageira dessa grande notícia. Ela vai ser a apóstola dos apóstolos. E isso aqui mostra que não tem nada a ver a ideia de que ser discípulo é viver alguém que não tenha missão dentro do seu coração. A gente precisa se envolver ativamente. Quem é conquistado por Jesus, de acordo com a vida de Maria Madalena, não pode guardar isso para si. Assim como Maria, nós somos chamados para ser testemunhas vivas do poder da ressurreição. Atos 1, verso 8, nos lembra que nós somos testemunha deles, não só com palavras, mas com vida, com atitudes, com esperança. Nós vivemos em um mundo tão desesperado, não é mesmo? Mais do que nunca, nós precisamos mostrar Jesus, mostrar que Ele está vivo e apresentá-lo na forma como nós tratamos as pessoas, no nosso testemunho, em meio às dificuldades, para que elas entendam que vale a pena crer em Jesus. O testemunho nasce de uma visão. Toda pessoa visionária é movida a testemunhar sobre os seus sonhos. Jesus garantiu que, embora não o vejamos fisicamente, o Espírito está conosco e Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente consiga ver espiritualmente o que a gente não pode ver fisicamente. O mundo às vezes não enxerga, mas você pode e deve enxergar Jesus na sua vida. Nós temos que permitir a ideia de que ser um cristão verdadeiro é ser alguém que vive para Deus e vive para o próximo. Você está diante desse dilema. Você se depara com Jesus, tem sua vida transformada. E agora, o que vem depois? Vem aqui uma janela para servir ao próximo. Meu amigo, minha amiga, escolha hoje ser essa voz marcante que primeiramente dá um testemunho da sua transformação, mas depois vive em comunhão e principalmente cumprindo a missão. Só quem Jesus transforma pode ajudar a transformar o mundo ao seu redor. Não basta você ouvir falar de Jesus, é preciso você viver essa libertação, fazer parte de uma comunidade, você precisa pertencer a uma igreja, você precisa amar os filhos de Deus. Essa história de Maria Madalena, ela nos inspira e que ela inspire você a ter mais honestidade no seu testemunho, a buscar a comunhão de verdade e ir ao encontro das pessoas ao seu redor que estão necessitando de um abraço de acolhimento. Deixe Deus escrever uma nova história através da sua história na vida das pessoas que tanto precisam. Você aceita esse desafio? Eu quero orar com você. Você pode orar? Senhor, nós estamos lembrando da vida, do testemunho de Maria Madalena. Ela é um troféu poderoso nas mãos de Cristo. Se Jesus a libertou, Ele também pode nos libertar. E é isso que nós estamos pedindo nesse momento. Toca no nosso coração, mas também, Pai, nos envia em missão. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao fim, mas eu queria lembrar você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.